Mais uma vez, a paz do Senhor, a amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, pela infinita misericórdia, nos amou, como disse o apóstolo Paulo, essa graça tremenda que nos alcançou, né, irmão Tonino? Não merecíamos, mas aqui estamos pela bondade dele. Pastor Juvenil está aqui, firme e forte, né, Pastor Juvenil? Graças a Deus. Pastor Gersi está ali. Pastor Gersi, como diz aquele menino, né, pastora? Com chinelo ou sem chinelo, glória a Deus. Minha perna não está meio doendo, mas glória a Deus, eu estou na casa do meu pai. Glória a Deus. Irmãos, ainda há pouco o pastor Miro, saindo ali, falou para mim assim, olha para vocês verem como é que é as coisas. Que texto você quer que leia lá? Aí eu virei para ele e falei assim, deixa o Espírito te usar. Aí ele veio dirigir e passou a oportunidade para o pastor Walter, sem a gente conversar, sem falarmos nada a respeito da mensagem de hoje. Onde é que vocês acham que vai terminar a mensagem de hoje? Justamente o texto que foi lido. É tremendo, né, pastor Juvenil? Graças a Deus. Exatamente, Deus continua falando. Quem não quer ouvir, não ouve, né? Mas que ele continua falando, ele continua. Então vamos fazer menção da palavra do Senhor. Aqui no cabeçalho, na continuação do que foi falado na terça-feira atrasada, eu fiquei só no capítulo 1, aos Filipenses, do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas, a partir do versículo 27 do capítulo 1, o apóstolo Paulo já muda o tom da conversa com os filipenses, já fazendo assim, tipo uma passagem, uma ponte para o capítulo 2, e nós vamos prosseguir no capítulo 2 e vamos adentrar no capítulo 3, pela misericórdia do Senhor. Grandes instruções, eu creio, que a palavra trará para nós nesta noite. Olha como que o apóstolo Paulo parte agora, finalizando este capítulo e já começando no próximo. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. 28, por favor. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto é de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Isso. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Então veja bem, igreja, o apóstolo Paulo estava muito satisfeito, era alegre com a igreja, mas Epafrodito tinha ido até lá e tinha levado notícias de Paulo sobre a igreja, de acontecimentos que estavam tendo ali na igreja, que era sério, problema sério. E nós vamos ver aqui, que no capítulo 2, Paulo começa falando com eles que aumentasse ou completasse a alegria de Paulo. Mas no capítulo 3, Paulo já começa irado. E nós vamos ver isso aqui, irmão Absa. Paulo começa irado por causa dos acontecimentos ali com aquela igreja tão amada de Paulo. Não que Paulo estivesse irado com a igreja. E do meio para frente, que inclusive um pouco adiante que o pastor Walter fez menção aqui,
ele já está triste, sentido, angustiado. E nós vamos ver tudo isso aqui, de como que é esta carta tremenda e profunda, por causa dos acontecimentos na igreja que ele amava, que ele tinha alegria. Apóstolo Paulo tinha um carinho, uma maneira peculiar com esta igreja, que eu creio que causava problemas com algumas igrejas. Eu creio nisso. Então, ele terminando aqui esse capítulo, ele diz para eles: olha, vocês têm que viver de modo digno do Evangelho. O que ele está dizendo para eles aqui? Isso aqui era uma colônia romana. E eles conheciam muito bem a questão de comportar como um cidadão romano. Então isso soou muito bom para o ouvido deles. Porque lá no capítulo 3 e no versículo 20, o apóstolo Paulo diz para eles que a nossa cidade era os céus, mostrando justamente essa questão da cidadania, porque eles tinham entendimento da cidadania. Aí o apóstolo Paulo abre esse leque dizendo para eles: vivei de modo digno do Evangelho. Porque ele sabia, no próximo tópico aqui nós vamos ver, ele sabia do que estava acontecendo. É aí, volta o 29 para nós, por favor. Aí que ele diz a questão do 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui o apóstolo Paulo, pastor Machado, está preparando o ouvido deles, para eles entenderem o que vai ser para frente aqui agora. Porque aquela igreja era uma igreja de grande amor, e nós vamos ver aqui agora, que tinha alguns itens maravilhosos a favor deles, algumas ações, mas tinha uns probleminha aqui que precisava de ser tratado. E aí o apóstolo Paulo entra agora, dizendo assim, no capítulo 2 agora: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Essa versão que está na... Pode ser aquela mesmo, Eliabe? A corrigida? Isso, eu estou com a atualizada aqui e a corrigida aí fica ótimo. Portanto, se há algum conforto em Cristo e alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões. Por quê? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para eles aqui, nesse início deste capítulo 2, é o seguinte: vocês, se encorajam, se exortam, se consolam, têm comunhão no Espírito, têm afetos de misericórdia. Isso existe em vocês, eu conheço isso de vocês. A Epafrodito tinha contado para Paulo como que era a igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui, não é porque o Espírito Santo revelou a ele todas as coisas ali, não. Ali teve um boca a boca com Epafrodito. Tanto é que a Epafrodita que trouxe para trás esta carta para a igreja. E aí o apóstolo Paulo diz para eles: existe tudo isso aqui aí com vocês. Vocês são uma igreja maravilhosa. E aí continuando ele diz assim, olha, contemplai, faltou pouco ele dizer assim, mas contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A coisa aqui já começou a apertar um pouquinho. Sabe por quê, pastor Walter? Porque ele estava sabendo que estava tendo, nos nossos dias aqui hoje, irmão Rapsa, nós poderíamos dizer assim, estava rolando uma treta, Estava tendo ali uma disputa, isso, estava tendo ali uma rivalidade. Inclusive, igreja, o pastor Walter abriu aqui agora. Eu quero dizer para vocês, tem um versículo importante para a gente colocar, que aumenta o entendimento, que enriquece ainda mais. Vamos compartilhar, vamos falar. Tem microfone aqui, já falei para o Absa, por gentileza, Miro e pastor Walter, pastor Juvenil principalmente. Então vamos ouvir mais da palavra do Senhor, pastor Machado? Porque a gente aqui, nós não damos conta, irmãos, o tempo não dá, nós não damos conta de falar tudo o que precisa falar aqui.
Creio eu que o Espírito nos usa para falar aquilo que Ele quer, é verdade, né? Tanto é que Ele usa alguém aí para ir complementando a questão. Então, veja bem, continuando, ele diz assim, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória. A vanglória aqui é vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vós outros que estáis firmes... Opa, desculpa, eu quero parar aqui. No 4, porque depois ele vai mostrar... Ele começa aqui com uma exortação à humildade, à humilhação. E no decorrer dos outros versículos, que ele já coloca agora a questão, o exemplo maior de Cristo, a maior humildade e humilhação que passou Cristo por nós. Por isso que ele faz esse cabeçalho aqui, para nós entendermos a questão. Então, veja bem, a igreja praticamente não tinha defeito, porque as coisas que era necessário e que é necessário no cristianismo, eles tinham. Só que a igreja de Cristo aqui na terra, enquanto estivermos aqui na terra, nesta carne, nunca será perfeita, nunca atingirá a perfeição. Mas eles não estavam entendendo isso. E aí o apóstolo Paulo manda essa carta para eles, puxando a orelha deles, dizendo, contemplai a minha alegria. Por quê? Seja uma igreja altruísta verdadeiramente. O que é altruísmo? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para eles aqui, vocês sendo verdadeiramente altruístas, vocês vão ter o sentimento que teve Cristo, porque o trabalho da igreja não é seus, não é do pastor Machado, não é do pastor Walter, não é do pastor Moraes, não é do pastor Alberci, não é de grupo. Aqui visa unicamente o desejo daquele que morreu por ela na cruz do Calvário. Não tenhais entre vós partidarismo, não tenhais entre vós a vanglória, a vaidade. Eu faço, eu dou conta e eu posso. Não queira aparecer, sim, pastor Walter, não queira aparecer na obra que é para vocês fazer, mas não é de vocês, o reino é de Deus. Somando aí, tem um comentário de Ubirajara Crespo, de onde nós já falamos aqui sobre irmãos chifópagos. É o siameses, né? Duas cabeças. Isso. Esse versículo aí do capítulo 2, o versículo 3. Decisões tomadas por apenas parte do grupo, mesmo que beneficiem a todos, são partidaristas, pois geralmente formam gangues eclesiásticos que disputam a primazia. Há um só corpo e cada membro depende de todos e todos dependem de apenas um. Caso contrário, seremos chifópagos, ou mais popularmente conhecido como irmãos siameses. Da mesma forma, os efeitos individuais, por mais impressionantes que sejam, geram surtos de soberba e vanglória. Iniciativas independentes incentivam sucessivas tentativas de quebra do recorde congregacional e de fazer o peixe parecer maior. E o apóstolo Paulo, em 2000 anos atrás, já tinha um antídoto aí, por isso que ele escreveu, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Exatamente. Ele está fazendo esse cabeçalho aqui, irmãos, justamente para chegar lá em Cristo, para que eles não se espantassem com o que ele ia colocar ali, em relação a Cristo. E isso, pastor Alberci, não era só da igreja de Filipos, não. Aquelas igrejas ali, todas elas tinham um problema mais ou menos semelhante. Sabe por quê? Porque ali naquele meio, pastor Machado, a filosofia, ela corria solta. Ali os pais do pensamento filosófico já tinha existido e era famoso o seu meio de agir no meio daquele povo. Aos Coríntios, a todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, tem mais ou menos esse teor aqui do apóstolo Paulo. Tanto é que a carta aos Coríntios começa ela assim, no capítulo 1, no versículo 3, me parece, que o apóstolo Paulo, põe aí para nós, Eliá, por favor, que o apóstolo Paulo exorta eles
a ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 3. Não é. Ei, cabecinha que tá boa para falhar, viu? É 10. Misericórdia, está muito longe aí. Olha lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Por quê? Porque essa igreja estava com um grupinho, estava com problemas. E aqui, a de Filipos, não estava diferente, não. Tinham diferença? Tinha, mas não estava diferente. Tanto é que no capítulo 4 ali, o apóstolo Paulo dá uma pincelada, pedindo a eles que ajudassem as duas irmãs, porque tinha tido um problema ali. E aqui nós vemos claramente o apóstolo Paulo dizendo, olha, no versículo 4, não tenhas cada um em vista o que é propriamente seu. O meu grupo é melhor, pastor. Não, é o meu. Não, é o meu aqui que é melhor. Nós sobressaímos. E não é isso que o Cristo que morreu e ressuscitou quer de vocês. Aqui ele começa dizendo a exortação à humildade. E, continuando agora no versículo 5, olha o que ele coloca aqui para chamar a atenção deles. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero parar aqui no versículo 8. E morte de cruz. Essa forma do que o apóstolo Paulo está mostrando para eles aqui, igreja, esta forma, volta lá no versículo 6, por favor, Eliabe. Esta forma que o apóstolo Paulo coloca para eles aqui, é a essência de Cristo, a essência de Deus. Pois, ele subsistindo em forma de Deus. Cristo veio, mas Cristo sempre foi Deus. Pastor Wagner. Oi? Ele abriu mão dos seus direitos. Exato. A deidade, né? Escravo voluntário. Exatamente. Tanto é que a palavra que ele diz aqui de servo é isso. Aqui a atualizada traz servo, mas ela pode ser traduzida como escravo também, porque o escravo tinha um senhor e ele precisava fazer a vontade do senhor dele. Tanto é que ele, escrevendo a carta aos Coríntios, ele disse: se você foi chamado sendo livre, você é escravo do Senhor. A diferença estava aqui, que o apóstolo Paulo queria dizer para ele, porque Deus, na sua essência, ele não julgou isso aí, dizer assim, não, eu não vou me humilhar em tornar em forma de homem, falível, pecador. Porque a questão aqui, o Senhor não pecou, mas a questão aqui, irmãos, é simplesmente a fraqueza do ser humano, a pobreza do ser humano, a fabilidade do homem. Deus é infalível, mas o homem é fadado ao erro. Ele veio para sofrer todas as dores aqui na face da terra, de que um homem está sujeito a sofrer. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tendes isto em mente. E por que que Cristo fez isso? Cristo fez isso justamente para comprar vocês, a igreja. Ele morreu ali na cruz do Calvário. Disse de passagem do porquê que Paulo está dizendo aqui em relação à cruz, à morte de cruz. Irmãos, era a morte mais cruel, mais depravada que existia na face da terra. O cidadão era pregado ali, despido, nu. Pensa bem, pastor Alberci. Um justo que só praticou a bondade para o povo, só tirava a dor do povo,
queria dar ao povo aquilo que o povo precisava, que era o entendimento da salvação, da reconciliação, e foi crucificado como um malfeitor, despido. Olha aí a fragilidade do homem, pastor Machado. A maior vergonha de um ser humano ser colocado em uma praça pública, despido, nu, sem que não devia um fio de cabelo, pastor Juvenil. E o apóstolo Paulo está mostrando isso. Olha, toma por exemplo esta humildade daquele que vos comprou. Tenha por exemplo esse fim. Ele não subjugou, quer dizer, ele subjugou a si mesmo por amor de vós, em obediência ao Pai. Mas, continuando aqui o versículo, nós vemos bem o apóstolo Paulo dizendo para os filipenses, olha, no 9 agora, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Pastor Walter, você está com o microfone, vamos ler aí de onde o apóstolo Paulo transportou esse versículo aqui que eu vou ler agora. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O mundo até então conhecia, principalmente os judeus, conhecia a Deus Yahvé, o Deus único. Agora o apóstolo Paulo está trazendo para este povo aqui que este Cristo, no qual vocês creu, pelo qual vocês têm tido fé, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus e diante dele todo joelho se dobrará. Isaías 45 e o versículo 23. Aqui está Isaías profetizando a respeito do que iria acontecer. Pode ler, pastor. Jurei por mim mesmo, a palavra de justiça já saiu da minha boca, e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará, e toda língua haverá de jurar diante de mim. Viu? O apóstolo Paulo está fazendo a comparação. Ele é esse Deus que morreu por vocês. Então tenhais o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo agir, o mesmo mover. Tenhais atitude não de arrogância, de vaidade. Vocês são servos deste que por vós esvaziou-se da sua essência. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele veio padecer aqui na face da terra, ser humilhado por amor de vós. E aí o apóstolo Paulo fecha isso aqui, mostrando para eles que, mas Deus o exaltou sobremaneira. Tanto é que no capítulo 28 de Mateus, o Senhor Jesus disse assim no versículo 18, eis que toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Aleluias. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E diante dele todos se dobrarão o joelho, até os que o transpassaram o verão. Era esta a mensagem que o apóstolo Paulo está trazendo para os filipenses, aquela igreja que ele amava tanto, mas que estava tendo problema sério ali. E o problema mais sério que estava tendo ali, nós vamos ver agora no capítulo 3 do apóstolo Paulo. E fechar lá no versículo 21. 3 de Filipenses. Pode ler aí o capítulo, pode ler, pastor Walter, por gentileza. Até o versículo 3. 1 ao 3. Isso. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Obrigado, pastor Walter. Veja bem, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor.
Aí o apóstolo Paulo diz aqui, olha, a mim não me desgosta, e é a segurança para vós, né, que eu escreva mais uma vez. Tanto é que os estudiosos têm uma linha de raciocínio aqui, pastor Alberci, que o apóstolo Paulo já tinha tido notícia desse problema do qual ele está tratando aqui, e agora, mais uma vez, ele escreve para eles em relação a isso aqui que nós vamos ver agora. Porque não é difícil nós entendermos isso aqui, que realmente estava acontecendo isso aqui, naquela região ali, porque acontecia. Tanto é que aos Gálatas também o apóstolo Paulo escreve parecido com essa questão que estava acontecendo aqui. Aí ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Às vezes alguém aqui não vai se lembrar ou não sabia, vão ficar sabendo e vão se lembrar agora. Essa questão de cães aqui, vocês se lembram quem é que gostavam de falar isso a respeito? E veja bem, o apóstolo Paulo, que era um judaizante, um ex-judaizante. Por isso é que o apóstolo Paulo traz essa colocação aqui para nós. Olha a importância, pastora Celestina, de nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Os judeus, irmãos, chamavam os gentios de cães. Lembraram agora? Os judeus tinham o hábito de chamar aqueles que não eram da linhagem de Abraão de cães. Tinham eles como ser imundos. Aí eu vou refrescar a memória de vocês. Lembra de uma certa mulher que chegou para Jesus e pediu ao Senhor um favor? Estou só contando aqui para lembrar vocês. Pediu para o Senhor um favor e falou assim, não, eu não posso pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher era judia ou de onde que era aquela mulher? Gentia. Ela era lá das bandas de Fenícia, ali, daqueles meios ali. Lá, Mateus 25, não me lembro o versículo, não sei se é 20 qualquer coisa também, 26, 25. Aí o Senhor Jesus, olha bem, por que o Senhor Jesus fez aquilo? Porque os seus irmãos, compatriotas, chamavam os gentios de cachorros, de cães. Exatamente. Então, eles eram arrogantes, o judeu era arrogante, tanto é que os profetas, o Senhor mandava falar para eles assim, olha, misericórdia eu quero e não sacrifício, eu quero é amor e não sacrifício. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. O Senhor Jesus conta uma parábola a respeito daquele camarada samaritano, lembram? Aí voltando aqui à questão, os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão, porque os profetas viviam dizendo para eles, circuncidai o coração, e não o prepúcio. É um coração contrito, é que eu quero. Mas não, eles estavam no meio da igreja de Cristo, semeando contenda de genealogias, de costume da lei, a lei que já tinha sido cumprida por Cristo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 10. O fim da lei é Cristo, para aquele que crê. Capítulo 10, o versículo 4, se não me falha a memória. Mas eles não davam sossego. Quem foi que pegou Paulo lá em Listra e apedrejou ele, quase que mata, jogou ele para fora da cidade para que os cães o comessem, deixou ele como morto? Os judeus, os judaizantes, pastor Juvenil. Esses cães que estavam pelejando dentro das igrejas, tentando dentro das igrejas, tanto é que no capítulo 3, aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, ó insensato Gálatas, quem é que já vos fascinou a sair tão depressa daquele que vos chamou pela graça a voltar para a lei? Vocês receberam isso aí, foi pela graça ou foi pela lei? Microfone aqui, por gentileza. Está chegando aqui para o senhor
Microfone. Ajuda lá, viu, irmão Apsa? A lei e os profetas duraram até João Batista. Isso. Aí depois é pregado o evangelho da graça. Exatamente. Tanto é que lá, quando o Senhor Jesus fala a respeito de João Batista diz assim, Jesus falou assim, nascido de mulher, não houve um como João Batista. Mas o menorzinho do reino do Senhor aqui, ó, de Deus, é maior do que João Batista. Aquele que crer nesta palavra, aquele que crer no Cristo, que aceitar a obra de Cristo, é maior do que João Batista. O que ele está comparando ali? João Batista representou a lei, Cristo veio representando a graça. Então os filhos da graça têm maior graça do que a lei, igreja. E esse povo estava aqui dentro da igreja de Filipos, pelejando para destruir, pelejando para circuncidar o povo, legalistas. E não é por mera coincidência que nós temos visto muitos legalistas dentro da igreja. Não pode isso, não come isso, não que nós também podemos viver uma vida relaxada, porque jazinho nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando as duas coisas. Tanto é que, continuando aqui, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 4 do capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo começa agora a dar exemplo de quem era ele lá no judaísmo, para mostrar para a igreja que isso aqui não tem nenhum fundamento mais, isso aqui era sombra das coisas que iria acontecer e que já tinha acontecido, que era Cristo. Mas eles eram teimosos, eles eram custosos, ferrenhos. Eles, aonde eles podiam entrar, eles entravam mesmo, eles forçavam, porque eles não aceitavam, isso era ciúme. Eles não alcançaram, como o apóstolo Paulo disse, eles não alcançaram a justiça de Deus na vida deles, por quê? Porque eles a buscaram como que justiça própria, lá no capítulo 9 de Romanos, e eu acho que os 2 últimos versículos, ou os 3 últimos versículos, e por onde o apóstolo Paulo passava pregando, como diz o provérbio, eles vinham atrás despregando o que o apóstolo Paulo estava pregando. E essa igreja, que o apóstolo Paulo tinha um apreço, uma alegria tão grande, ele não poderia aceitar isso de maneira nenhuma. O coração dele doía. Tanto é que é por isso que ele está irado aqui, dizendo em relação aos judaizantes, chamando-os de cães. Já pensou? O apóstolo Paulo chamando os seus irmãos de cães, aqueles os quais receberam os preceitos de Deus, pastor Machado. Mas por que ele está chamando eles de cães? Porque eles não tinham validade diante da graça. Pastor Wagner, Oi? pode somar aí? Pode, com certeza. Esse versículo 2 aí do capítulo 3, guardai-vos dos cães. O apóstolo se dirige aos judaizantes que eram judeus de Jerusalém, afirmando que eram de Cristo, mas insistiam que os crentes guardassem também a lei. Tudo isso era diametralmente oposto ao evangelho da graça de Paulo, na qual a lei de Moisés não tinha parte alguma. Além disso, ao usar a palavra cães, o apóstolo estava usando o pior dos insultos a eles. Exatamente. Retribuindo, né? Troco. Isso, com certeza. Por quê? Porque, na verdade, como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, assim, ó, vocês que pregam que não pode roubar, e rouba. Vocês que pregam que não pode prostituir, e prostitui. Porque por causa de vocês, o nome de Cristo é vituperado ou é escandalizado por causa de vocês. Os judaizantes, os fariseus. E eles queriam, por toda maneira. Tanto é que na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo traz uma mensagem clara aqui, explicando aos Gálatas em relação a esse problema que ele estava enfrentando aqui na igreja, dizendo para eles que a lei, ela tinha sido dada como um aio. A lei tinha sido dada para o povo, para levar o povo à instrução do que iria vir.
Porque o aio que Paulo usa aqui é como que se a criança, como que se os judeus tivessem sido entregue a um amo, a um senhor que o conduzia até a escola, que o conduzia até o seu instrutor. Só que isso já passou, o apóstolo Paulo está dizendo para eles na carta aos Gálatas, isso passou, isso cumpriu, Cristo veio, o Cristo o qual vocês têm crido, morreu na cruz do Calvário e ganhou a igreja, e esta igreja é tão somente, quando ele diz aqui no final do versículo que nós lemos aí, tão somente, olha só, nós é que somos a circuncisão, nós é que gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Porque eles achavam que poderiam confiar na carne, porque eles tinham por pai a Abraão. Tanto é que eles falavam, eles sempre discutiam com Cristo, lembra? Lá em João, no capítulo 8, eles discutiam com Jesus, sempre Jesus. Por isso que, inclusive, até o nosso presidente aí usou o versículo, né? Isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o 36 parece que ainda é mais importante ainda. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, nós temos por pai a Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Estavam cegos, estavam apostatados. Tanto é que o Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo, deixa eu voltar lá, porque senão eu vou errar aqui. Mateus, eu sei que o versículo parece que é o 37, é o 24 de Mateus e o versículo, 23 de Mateus e o versículo 37. Jesus diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Lá em Lucas tem um versículo, nesse mesmo sentido aqui, mas eu esqueci o capítulo, se alguém achar aí, por favor, vamos pôr aqui. Lá diz assim, quando o Senhor Jesus avistou Jerusalém, ele chorou, pastor Juvenil, ele chorou, porque ele disse assim, ah, Jerusalém, se vocês soubessem o que é que está diante de vós. E o povo estava um barulhão de festa tremenda ali. É Lucas, acho que é 13. Glória a Deus. Não. Se alguém achou aí, pastor Walter? Jerusalém, Jerusalém. É o 13:34, mas não é onde ele diz que quando Jesus avistou Jerusalém, Jesus chorou. Mas aqui ele disse assim, olha, eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso aqui acontecerá lá no dia que ele descer no Monte das Oliveiras. Então, igreja, voltando aqui para Filipenses, quando o Senhor, o Paulo, diz para eles que nós não gloriamos na carne porque nós gloriamos em Cristo, ele está deixando claro que a graça obtida por parte de Cristo, ela é dom de Deus. E é Ele quem justifica, e não as nossas obras, por mediante aqui a mão, o circuncidar. Mas nós vamos, aí o apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 4, eu vou ler aqui uns 2 versículos só para mostrar para vocês o porquê que é que o apóstolo Paulo agora lá na frente diz assim, sejais meus imitadores. Sim, pode falar. Parece que é Lucas 19:41. Lê para nós, por favor. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Isso. Dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Isso, obrigado, irmão Absa. Viu aí, igreja? Então, algumas vezes nós vemos na Bíblia que Jesus chorou. Jesus chorava
de tristeza em ver o que o pecado causa na vida do ser humano. O ser humano quando ele está em pecado, quando ele está cego, o que o pecado faz com o homem, o apóstolo Paulo chega a dizer que é como um boi que vai sendo levado ao matadouro, mas isso vem lá dos profetas, essa profecia. Quantas pessoas que nós vemos aí que não aceitou ainda a Cristo como o seu único e suficiente Salvador e tem a capacidade de dizer, pastora Celestina, que está pronto. Ele crê em Deus. O apóstolo Paulo também disse isso, falou, olha, eles dizem que crê em Deus com as suas bocas, mas os seus atos negam. Por quê? Porque está firmado na justiça própria. E diante dessa justiça própria, homem nenhum chegará à presença de Deus. Aí no versículo 4 aqui do capítulo 3, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, olha o que o apóstolo Paulo fala, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o que o apóstolo Paulo expõe aqui para os filipenses, para mostrar para eles agora, porque o apóstolo Paulo encerra isso aqui e já passa por uma outra questão, que era um outro problema seríssimo dentro das igrejas daquela época. Eram 2 grupos que tinham ali. Tinha esse primeiro aqui, que eram os fariseus, da circuncisão, e o outro grupo agora, a partir do versículo 17. Vamos ler o 15 também. Eu estou fazendo isso, igreja, porque o tempo não dá. Eu queria aprofundar mais nessa questão aqui, mas o tempo não dá. Eu só tenho ali já só 10 minutos para poder fazer aqui o fechamento dessa matéria que eu quero apresentar a vocês aqui. Diz assim, todos, pois que somos perfeitos, foi a leitura da noite, pastor Walter. Lembra do Mir perguntando para mim? E o que eu disse para ele? E você veio aqui e leu, sem saber de nada. Todos, pois que somos perfeitos ou aperfeiçoados, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Olha o que o apóstolo Paulo está propondo para eles aqui. Por quê? Porque tinha gente ali dentro da igreja pensando de forma diferente do que o apóstolo Paulo está pondo aqui. Mas ele está dizendo, mas o Deus que nós cremos vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andamos de acordo com a nossa fé, pastor Juvenil. Andamos de acordo com a vontade de Deus, na fé no seu Filho. Irmãos, sedes imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo aqui não está sendo arrogante ou vaidoso, porque ele falou, sedes meus imitadores, mas também colocou outros. E aqueles que andam segundo os nossos modos, observai eles também. Não sou só eu, não. Né? Pois muitos, agora que a coisa começa a ficar pesado aqui, ó. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vocês estão vendo como que dá o entendimento? Ele começa no capítulo 3, no versículo 1, dizendo que ele, de bom grado, ele está escrevendo para eles de novo, está falando com eles novamente, e não cansaria de fazer isso. E aqui ele está repetindo de novo, que muitas das vezes eu já vos falei, eu já vos alertei. Isso aqui era recorrente, pastor Walter. Não estava acontecendo de ontem, não. Já tinha tempo que estava acontecendo, porque esta igreja aqui, quando ela recebeu essa carta, já tinha mais ou menos uns 10 anos desta igreja, pastor Juvenil. Mas já estava infiltrado lá estas heresias, e com 2 grupos diferentes e perigosos, pastor Machado. O primeiro era os judaizantes,
os cães, como disse Paulo, a falsa circuncisão, que era um problema sério dentro das igrejas. Agora esse segundo grupo aqui ainda pior. Sabe por quê? Porque eles agora pregavam no sentido de hoje, uma vez salvo, salvo para sempre. Não interessa a maneira que você vai viver. Vocês estão vendo que não é o mesmo grupo? Vocês estão vendo que esse grupo aqui é outro? Olha só, como que nós podemos apegar a isso aqui? Os judaizantes era cheio de legalismo, pastor Machado. Não fazeis isso, não fazeis aquilo, observar isso, observar aquilo, tem que circuncidar. Eram os legalistas. E aí, aqui, como que as coisas mudam, ó? Irmãos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetida vez vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Aqui começa o primeiro ponto a nos mostrar e nos fazer entender que este grupo aqui era outro grupo, e é um grupo chamado de libertinos, pastor Walter. Não era o grupo dos judeus, dos fariseus. Era outro grupo, dos libertinos. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, o versículo 19, por favor. Digo até chorando no 18, né? Vocês lembram que eu disse para vocês, ele começa com alegria com eles, passa por 3 já irado com aquele grupo dos fariseus, e agora o apóstolo Paulo já está aqui tão preocupado, que ele estava chorando porque aquela igreja estava correndo um risco muito grande, por causa da libertinagem que estavam os falsos mestres infiltrados ali dentro, pregando no meio daquele povo. Aí ele diz, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Viu como que mudou? Não é, às vezes a gente lê isso aqui e não presta atenção, pastor Walter. Pode falar, pastor Walter. Ah, você está sem... Quando esse versículo frisa aí, o fim deles é a perdição, se a cruz é ignorada, os rudimentos da cruz é ignorado, e continua sendo ignorado, a conclusão certa é o quê? A perca da alma, a perca da salvação. Exatamente. Então, por isso, Paulo afirma, o fim deles é a perdição, exatamente, porque eles ignoravam os rudimentos da cruz. Da cruz. E com Paulo, certeza, como judaizante, ele conhecia muito bem o fariseísmo. Isso. Ele era doutor nisso aí. Com certeza. Aí, separando aqui o que o pastor Walter falou, o judaísmo, os fariseus, o farisaísmo, que ficou no versículo 2 e 3, já não é a mesma coisa do versículo aqui agora 18 e 19 que nós lemos. Os judeus tinham normas, tanto é que o nome fariseu já quer dizer isso, é separado. Separado. Eles é que viviam atrás do Senhor Jesus, dizendo assim, mas os discípulos seus não jejuam, não? Os discípulos seus comem sem lavar as mãos? Os discípulos seus é assim? Os discípulos seus é assado? E quem que é o mestre de vocês que come com pecadores? Sim, pastor Walter. Eles queriam viver de forma independente, do jeito deles, Exatamente. da maneira deles. Pregado naquela lei. Isso, Moisés, na lei. da forma deles, Exato. independente. Exato. Aí aqui, esse grupo agora, que nós estamos focados nele, onde o apóstolo Paulo diz, repetida vez eu já dizia que há entre vós muitos que são inimigos da cruz, o Deus deles é o ventre. O que o apóstolo Paulo quis dizer com esse ventre? Aqui o apóstolo Paulo quis colocar o seguinte, a carne. O ventre deles aqui, irmãos, é a licenciosidade. É tudo que a carne puxa, que a carne quer. E o que é que a carne, quais são as obras da carne? O apóstolo Paulo escreveu lá aos Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, não foi? A partir do versículo 19, o que é a carne? Então eles viviam aqui
tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, a glória deles está na sua infâmia. Eles eram libertinos, eles viviam na prática de tudo enquanto é tipo de imundície na realidade. Sabe por quê? Porque eles diziam o seguinte, já que nós somos salvos por meio da graça e não por obras, nós somos livres para viver do jeito que nós quisermos. Nós não precisamos de praticar obras nenhuma, porque a nossa justificação é por Cristo Jesus. E o sentido aí é pervertir o evangelho para o seu próprio ganho, o seu próprio proveito. Exatamente. Aí eu quero fazer uma colocação para vocês aqui. Está diferente hoje o que nós temos visto por aí? Acentuou muito mais. Acentuou ainda Muito mais, pastor mais. Walter. Sim. Outra versão. Qual é a atualizada? Eu tenho aqui, posso ler? O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão de si mesmos. Eles vão para... Isso. Eu eles- acho que é a... NTLH é assim, ó Wagner. É. Nova tradução da linguagem de hoje. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho naquilo que devia ser uma vergonha para eles. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Vocês estão vendo tanto que é importante algumas versões aí? A questão da Bíblia, eu sempre digo o seguinte, irmãos. Nós precisamos de conhecer a atualizada, corrigida, fiel. Certo? Só que, quando nós pegamos uma NVI atualizadas, ela abre a nossa mente. Por quê? Porque do grego de onde ela foi escrita, ela cabe essa interpretação. Não é? A ARC também, Almeida, corrigida e revisada. Sim, exatamente. Então, por isso que é importante. Olha lá o que o Abson leu. Repete, Abson. Essa aqui é a NTLH, né? Aí, ó. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. E eu quero aproveitar você para fazer mais umas leituras aí para nós. Olha, veja bem, nessa sua aí nós vamos ler aqui na atualizada aqui. Veja bem, e vocês acham que esse problema era só lá? Vamos ler Romanos capítulo 6. Vamos ler? Olha o que o apóstolo Paulo fala para os romanos. Pode pôr aí para nós, por favor, Eliabe. E aí você lê na sua também, Absa, por favor. Romanos 6. Olha lá. Que diremos, pois? Uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa era a linha de raciocínio aqui desse grupo ou não era? E era só lá? Você está vendo? O apóstolo Paulo escreve aos romanos que estava com o mesmo problema. O próximo versículo, quer ver? De modo nenhum. O apóstolo Paulo faltou pouco dizer assim, escuta aqui, morto sente alguma coisa? Morto pode viver alguma coisa? Hã? Não dá isso a entender para nós? O apóstolo Paulo diz assim, olha, nós que estamos mortos para o pecado, como os viveremos ainda nele? Como que nós vivemos de modo indigno do evangelho de Cristo que vos chamou à prática da perfeição? Como? Pode ler, Absa, na sua, por favor. Portanto, o que vamos fazer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? A glória deles estava na infâmia. Aí aqui em Romanos mesmo, vou voltar aqui rapidinho, no capítulo 1 de Romanos, e no versículo, eu vou voltar aqui porque eu esqueci qual é o versículo, no 32. Ora, o último versículo do capítulo 1, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aí vocês acham que isso era só nas igrejas dessa época, pastor Miro? Vamos dar uma olhadinha no que Salomão entendia disso aqui e o que Salomão via com isso aqui? Vamos lá para
Provérbios, no capítulo 28 de Provérbios. Vamos lá, no capítulo 28 de Provérbios, não sei se é o versículo 7, mas nós vamos descobrir agora. 28 de Provérbios, pelo menos é o 7. Pode ler, Absa. Aí o Eliabe já pôs aqui, eu leio depois. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Certo, mas a minha agora é melhor, quer ver? Como que é a sua? Esse versículo aí pode ser traduzido naquele adágio, né, o jargão popular. Diz com quem tu anda? Digas-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Quem tu és. Esse versículo é desse coisa. A minha diz assim, ó: quem observa a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha o pai. Isso. O que é que ele está dizendo aqui? A minha diz uma outra melhor ainda, vou ler para vocês. Olha a importância das traduções. Por quê? Porque o glutão, tanto é que o próprio Salomão diz assim, se você vai apresentar diante do rei e é um glutão, mete uma faca na sua garganta. Lembram disso? Acho que é no capítulo 23 lá. Lembra, pastor Roberci? Quando Salomão diz assim, se você vai apresentar diante do rei para estar junto com ele numa comida, num banquete, e você é um glutão, mete uma faca na sua garganta. Ou seja, tenha bons modos diante do rei, não haja como um glutão, como um desregrado. Aí na minha tradução diz assim, ó, o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Os libertinos sempre existiu, os desregrados, aqueles que tinham a concupiscência que mandava neles. Sim, Absa. Eu tenho a versão também que fala a palavra desregrados aqui. Sim. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seu pai. A concupiscência, que é justamente o que o apóstolo Paulo está tratando aqui na carta aos Filipenses. O Deus deles é o ventre. Aí eu quero ler também lá em Judas, para nós encerrarmos aqui, para nós... Vamos ler Judas 4. Pode ler aí, pastor Walter. Você também, Absa. E eu vou ler aqui, olha. Porque se introduzem alguns que já antes estavam escritos para que este mesmo juízo, homens ímpios, mesmo juízo, isso, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. As obras deles faziam isso. Agora você, pastor Walter. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios, que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Que versículo, hein? Você, Absa. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Está vendo? E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. É profundo demais isso aqui. O tempo não dá, mas nós vamos ler, se você permitir, mais uns 2 versículos aqui em Judas, para vocês verem, que não era só lá em Filipos, mas o apóstolo Paulo estava chorando por causa daquilo que estava acontecendo ali com eles. Os libertinos, eles queriam viver, como eu já disse, não é pela a nossa obra que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos porque é dom de Deus e nós não merecemos, mas é dom de Deus. Então, não é por obras, nós podemos viver a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Olha, irmãos, o que é a mente do homem imundo, libertino. Sim? Sim, faz jus o que a senhora colocou aí, só que tem uma coisa.
Não era o fato da igreja estar dividida que eles existiam ali, porque eles existiam em todos os lados. Eles estavam lá em Roma, eles estavam em Corinto, eles estavam lá em Éfeso. As igrejas das 7 cartas do Apocalipse têm também rastro deles. Não, eles eram gentios, os judeus que aceitaram. Hã? Exatamente, judeus convertidos, entre aspas. Hã? Está aqui em Goiânia também. Não, pastor Valdo, não era judeu judaizante. Eles eram gentios que tinham aceitado a graça, tinham aceitado a Cristo, mas não tinha verdadeiramente se convertido. Porque o judeu, ele vivia na prática de colocar a lei junto com Cristo. Exatamente, porque para você ser salvo, você tem que aceitar a circuncisão, você tem que viver como a lei ordena, porque senão só Cristo não te salva. Isso, a lei, o problema deles era esse. Esse grupo aqui era gentios que tinham aceitado a Cristo, mas não tinha tido mudança no seu modo de viver. Viviam em libertinagem, como era o costume dos gentios. Não tinha sido transformado. Exatamente. Pode ler o 12 aqui? Pode. É isso mesmo, nós vamos ler. Eles são rochas ocultas, presta atenção, eles são rochas ocultas, participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco, sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos, são como nuvens sem água levadas pelos ventos, são como árvores sem folhas, nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. O 16. Tais homens vivem a reclamar e se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Esse aqui, o Birajara Crespo, é um comentário dessa Bíblia aqui, é onde é que a gente já falou do shopping religioso, do ativismo religioso, do evangeliquez, que é de hoje, olha para você ver, 2000 anos, Exato. E agora contemplando isso com muita clareza. Exatamente. Aí eu quero levantar uma polêmica aqui com vocês, só para vocês verem. Nós estamos... Pode falar, pastor Alberto, eu continuo depois. Pode ler para nós. Ah, tá, os libertos. Os libertos. Só porque não são libertinos. Esses aí são os libertos, os judeus libertos. Pode ler, pastor. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Com Estevão, exatamente. A E não sinagoga podia. tinha o nome deles. 9. Tanto é que daí que eles apedrejaram Estevão. A minha tradução, e eu acho que a atualizada, diz dos libertos. Olha lá, dos libertos. Que eram, eles eram judeus. Sinagoga, falou de sinagoga, é judeu. Entrou sinagoga, é judeus. Aí, veja bem, vamos lá, vamos voltar em Judas, porque senão nós não vamos terminar, não vamos dar conta. O horário já foi aqui, ó. Vamos ler agora, o pastor Walter parou no 16. Eu quero que você leia o 17 e o 18, só para fechar aqui, para vocês verem a questão. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. 19 também? Isso. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Agora eu vou ler na minha tradução 19 forte. para vocês verem. Olha aqui, ó. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. E estavam no meio do povo, banqueteando com o povo falsos mestres. Como que diz a sua aí, pastor Alberci? O 19 de Judas. Estavam banqueteando no meio do povo falsos mestres. Rochas ocultas. Só via a ponta do iceberg. Parece, mas não é.
Hoje, enquanto o pastor Alberci acha ali, hoje, igreja, o que nós temos visto aí de pessoas que se dizem cristão, que não vou longe não, vou dizer dos seus status, do seu WhatsApp, você vê homem pelado nos seus status de WhatsApp, mulheres seminuas nos seus status de WhatsApp. Eu não vou falar de Facebook, não vou falar de Twitter, não vou falar desses outros não, que são postados pessoas seminuas que se dizem cristão, pessoas em banquetes de bebedice que se dizem cristão, pastores, não estou falando de grau baixo não. É difícil de falar isso, não é? O que nós vemos de pastores que durante a semana nem aparecem na igreja, num dia de culto que a casa está cheia, dá briga para sentar aqui em cima, pastor Machado. Pessoas que não têm testemunho aí fora, que se diz cristão, mas não tem testemunho aí fora. Ele não compra uma balinha fiado. E é um legalista. Você fala com ele na Bíblia, mas o cabra é inteligente e é sábio. Isso não está diferente não, igreja, nunca esteve. A vida inteira existiu aquele que é vestido de ovelha, mas que é lobo. O Senhor Jesus cansou de falar disso. Aquela turma que saiu do Egito ali, logo na arrancada, ficou, parece que mais de 250 mil junto com Coré. Irmãos, igreja do Senhor, vamos abrir o olho. A libertinagem, a legalidade, o relativismo não tem importância não. Dá o microfone aqui para o nosso pastor, presidente. Separa desses tais aí, que aqui lá vai morrer. Aí morreu que jeito? A terra abriu e engoliu todo mundo. Ninguém viu mais. Pois é. Só teve só lamento, só lamentação. Então, irmãos, o apóstolo Pedro falou a respeito disso aqui. Esse Judas aqui, é o irmão de Jesus. Ele disse assim, olha, os apóstolos já escreveu a respeito disso aqui que eu estou escrevendo para vocês. De homens infiltrados no meio do povo de Deus, se dizendo homem de Deus, mas que são rochas sumidas. São nuvens sem chuvas, rochas ocultas. O que aquela rocha de gelo oculta causou com o Titanic, igreja? E muitos têm chafurdado no mal, porque têm olhado a vida, fulano está vivendo assim, está fazendo, eu posso fazer também. Contando que o fim dele é certo, porque o Deus dele é o ventre. Igreja, abra o olho. Igreja do Senhor Jesus, Jesus está voltando para buscar um povo separado, um povo que tem compromisso com a ética da palavra do Senhor, um povo, o pastor Alberci, não lembro se foi domingo agora, pregou a respeito do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja fala que vai arrebatar a noiva ela tem veste especial. Vocês já viram noiva vestido de qualquer maneira? Isso está falando da forma que deve ser o homem e a mulher de Deus. E o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja, porque isso estava sondando ela. Que Deus continue nos abençoando, e desculpa pelo tempo que passou aí, pastor Walter. Obrigado pela oportunidade. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos ter um a ver contigo aí depois, né? Não, graças a Deus, Deus tem usado o pastor Walter para essa advertência. Vamos louvar a Deus, vamos recolher a oferta e também já orar, dando término do culto. É sempre uma alegria, né, irmãos? Quem vai cantar o seu? Então vai. Hino 3 da harpa aí, por favor. Plena paz
paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém, graças a Deus, pastor Walter. Eu fico imaginando, né, naquela época eles infiltravam na igreja. Hoje nós temos basicamente tudo isso na palma da mão. Nós queremos ter muito domínio próprio, né? Já pensou, um clique você pode ver e fazer qualquer coisa. E a Bíblia fala que nós devemos santificar. Santificar não é simplesmente afastar, mas é estar no meio fazendo a diferença. Deus abençoe, pastor Ademiro, Absa, todos os irmãos presentes, pastor Wagner, né? Que aprendizado, né? Apóstolo Paulo, um bandeirante do Evangelho, essa é a grande verdade. Ele nos ensina que nessa carta, a nossa alegria, o regozijo ininterrupto, né? Superar as adversidades, e ele também traz alerta ali para essa igreja, como foi bem explicitado aqui pelo pastor Wagner, os alertas ali, alertando a igreja, olha, presta atenção, cuidado aí, né? Muitos predicados para nós aprender, trazer para a nossa vida prática, dia a dia, aperfeiçoamento cristão, crescer da forma de Deus, da maneira bíblica, da forma com que Deus quer para a nossa vida, né, Celestina? É isso que Deus quer para nós. Nós possamos continuar, esse estudo vá até quando, né, o nosso pastor presidente, Deus permitir, e nós vamos ver aí na próxima terça aí, o Abse, evangelista Abse, daqui um pouquinho vai ser pastor, né? Já quase chegando. E aí nós vamos aprender mais e mais. Esse é o aperfeiçoamento cristão que nós precisamos, cada dia, estar com ele inculcado aqui na nossa mente. Amém? Coloque sobre os seus pés, vamos agradecer a Deus, você que nos assiste, está em seu lar, Deus abençoe sua vida. Que nós possamos prosseguir nessa maratona cristã, nessa jornada. Quando falo em liderança, eu falei com o pastor Wagner, hoje nós comentando, o apóstolo Paulo tinha esse predicado todinho, né? E o líder, eu quero que nós colocamos aí, né, ficamos com a cabeça, com a mente voltada. Para liderar a si mesmo, use a mente, use a palavra de Deus, liderar a si mesmo. Liderar os outros como Jesus liderou, com o coração, né? E o apóstolo Paulo tinha isso e passou isso para nós, e até hoje é aprendizado e serve enquanto essa igreja estiver aqui na terra. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa riqueza de estarmos aqui outra vez, o Senhor assim nos permite. Guarda nossos passos ao regressar aos nossos lares, Senhor. Pai querido, aqueles que estão enfermos, o Senhor possa intervir, levando ali a restauração, a vida de cada um, a intervenção divina, seja qual for a adversidade de cada um, ó Pai querido, aqueles que invocam o Teu nome, aqueles que fazem conta do Teu nome, ó Deus amado, que o Senhor possa ali, ó Deus amado, levar a restauração da sua forma, da sua maneira, assim, nós oramos, ó Deus amado, com muita humildade. Guarda nossos passos, essa igreja, prospera essa igreja, os irmãos aqui desta igreja local, o nosso ministério, todos aqueles que nesse planeta invocam, curvam, dobram-se os joelhos diante da Tua grandeza, Deus. Continue conosco, as Tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, vá conosco, nos livre de muitos apuros e aflições, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Assim nós cremos e oramos, Pai, em o nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a consolação, o Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre, todos digam amém. A salva de palma para Jesus, ele merece toda a honra e toda a glória. Usa a sabedoria. Isso aí é para usar.